Jesus, somos realmente gratos por podermos adorar o Senhor com a amada igreja, sentindo falta de alguns irmãos, mas isso é aqui, é ali, é acolá, né? O tempo passa, algumas pessoas mudam, outros se perdem no meio do caminho, outros mudam de endereço, mas o nosso Deus, só Ele é eterno e permanece para todo sempre, né? Eu vi ali na terça-feira, conversávamos com o irmão do pastor Américo, alegre aí, crente, né? Alegre, já soube hoje que vai estar se batizando domingo, Deus continue abençoando, e feliz por rever alguns irmãos, nossa prima Mara, irmã Marli, e todos os amados irmãos, Deus continue abençoando. Querida igreja, ainda falando sobre o profeta Jeremias, capítulo de número 6 do profeta Jeremias, voltando um livro, capítulo 6, versículo 16, o profeta usado por Deus, Deus fala através de Jeremias da seguinte forma, capítulo 6, 16, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descansos para a vossa alma. Profeta Jeremias, em questão, profeta que a gente leu Lamentações, capítulo 5, um moço que lá no capítulo 1, Deus vai falar através de Jeremias que escolheu a este moço desde o ventre da sua mãe. E a gente até ouve isso hoje popularmente, né? Algumas pessoas querendo parecer profeta, querendo parecer com Jeremias, até dizer, o Senhor te escolheu desde o ventre da mãe, e faz tanta besteira no meio do caminho, cobra absurdos para pregar. Jeremias não ganhava nada, pregava para Deus, e esse profeta, ele diz para Deus, Senhor, eu nem sei pregar, eu sou uma criança. E Deus disse, não diga, sou uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca, e eles não resistirão perante ti. Aí Jeremias parece que ainda se vê incomodado com aquela situação de ter que enfrentar uma nação pecadora, o seu próprio povo que estava em pecado. Jeremias se vê acovardado, e Deus diz, olha Jeremias, eu velo, eu assisto a minha palavra diariamente para cumpri-la. É como que Deus estivesse dizendo a Jeremias a mesma coisa que ele disse a Ezequiel. Fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E esse profeta, querida e amada igreja, é usado por Deus para enfrentar uma nação que estava vivenciando o pecado de perto. Aquela nação que um dia foi chamado lá por Deus através de Abraão, aquela nação que vivenciou os milagres do Egito, que passou pelo Mar Vermelho, que viu todos os milagres que Deus realizou através de Moisés no Egito, aquela mesma nação cometeu tudo o que Deus disse que não era para fazer. Se voltou para os deuses estranhos, se tornaram abomináveis aos olhos do Senhor, de maneira que aos poucos, aquela nação que era poderosa e temida por onde passava, diz que Raabe temeu em Jericó a nação de Israel, aquela mesma nação que por onde passava era temida por causa de um passado poderoso, agora se encontra em pecado. Quando a gente chega em Isaías capítulo 1, Deus fala que o pecado daquele povo estava como uma ferida aberta, não espremida. E Deus faz uma ressalva através de Isaías e diz assim, o boi conhece o seu dono. Aleluia. Aleluia. E o jumento, a sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Aí Isaías vai delatando o pecado do povo de Israel. Está lá no capítulo 1, se alguém quiser acompanhar, só para lembrar o texto, Isaías vai dizendo assim, lá no capítulo 1, ele começa dizendo, versículo 2, ouvi, ó céus, e prestai atenção,
ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e os exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E aí ele continua dizendo: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Tem um trecho mais à frente que Isaías diz assim: eles dizem, façamos o mal hoje e amanhã, porque para o Senhor tanto faz fazer o mal quanto fazer o bem. E aí Deus, através de Isaías, adverte dizendo que traria juízo sobre aquela nação. Mas quem é essa nação? A nação escolhida para trazer Jesus Cristo à terra, a nação escolhida para representar as bênçãos de Deus nesta terra. Agora, quando Deus dá a lei a Moisés, lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, Deus chega em Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 15, diz que se o povo obedecer, se o povo atentar para a palavra, se o povo olhar para os preceitos, seriam abençoados ao entrar, abençoados ao sair, seriam cabeças e não seriam cauda, estariam na frente e não como escravos. Aí, a partir do versículo 16 do mesmo capítulo, Deus começa a dar o contraste. Se eles não obedecerem, se eles idolatrarem como as outras nações, se eles andarem em pecado como as outras nações, eu os abandonarei. Trarei castigo sobre eles e serão levados por uma nação do norte. E agora vejamos, irmãos, que esta mesma nação, que um dia batia no peito e dizia: nós somos o povo de Deus, o povo escolhido, eles não caíram de uma hora para outra, eles não mudaram a maneira que eram de uma hora para outra, o pecado não entrou de uma hora para outra, o pecado é sorrateiro. Alguém que vai trair sua esposa, seu marido, não traz de uma hora para outra, é uma conversinha errada aqui, é outra conversinha errada ali. Quando você vai ver, já está em adultério, mas às vezes a coisa começou há muito tempo. E o pecado é da mesma forma. O pecado vai tentando entrar por um amigo que não é crente, por um vizinho que não é crente, por uma programação de televisão que você não deveria estar assistindo, por uma roupa que você como crente não deveria estar usando, por uma palavra que você como crente não deveria dizer. Aí tem muita gente hoje, pastor Américo, que o que mais tem levado para o pecado é o não tem nada não, né? Não tem nada não. Tem uma colega de trabalho que um dia desse falou um palavrão, eu disse: procure, já que você não sabe, procure o significado dessa palavra, porque a Bíblia diz em Mateus 12:36, que de toda palavra que o homem disser, ele vai prestar conta perante Deus. E esse não tem nada não, aos poucos foi contaminando a nação de Israel. Quando Jeremias começa a pregar, diz que os próprios parentes de Jeremias, na cidade de Nabote, começam a esmurrar Jeremias, começam a quebrar Jeremias, na linguagem popular, no pau, amassam Jeremias todo, começam a bater de formas inomináveis. Por quê? Porque estava falando a verdade. E hoje o pecado vai entrando de uma forma que o crente, para ficar light, ele já não fala a verdade, ele já não quer mais. Não precisa falar isso tudo, não precisa pregar isso tudo, não precisa advertir isso tudo. Se a gente advertir dessa forma, se falar, o dizimista vai embora, se falar, não fica ninguém. Mas é preciso falar a verdade, é preciso curar os que estão enfermos, para que o remanescente ainda vivo ressuscite na presença do Senhor. E aí Deus fala através de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o meu povo Israel cometeu duas maldades, não buscaram a mim e cavaram águas em outras cisternas. Aí veja que coisa inominável. O que é que Deus está dizendo? Ao invés do povo buscar a mim, clame a mim e responder-te-eis. Ao invés do povo se achegar a mim, Deus está dizendo, buscaram águas em outras cisternas. Aí bebe aqui, bebe ali,
bebe acolá, um dia está congregando aqui, outro dia está congregando acolá, um dia está pegando uma palavra aqui, outro dia está comendo ali, e quando vai ver, está até com uma confusão intestinal e espiritual, porque come tanta coisa que não consegue filtrar o que é certo e o que é errado. E aquele povo foi descendo, de tal forma que no capítulo 7 Jeremias diz assim: eles se fiam em bater no peito e dizer: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Muita gente ainda se fia nisso. Ah, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Deus e Amor, eu sou da Presbiteriana. Mas quando vai ver, já está distante de Deus há muito tempo. Carrega somente uma placa denominacional no coração, mas já não tem comunhão com Deus, já não conversa com Deus. Ah, irmão Carlos, mas eu estou na igreja, fulano desviou, ciclano saiu, mas eu ainda estou aqui, eu ainda estou congregando, eu ainda estou. Só que a gente vai ver, quando liga o noticiário, está lá, Salvador, pior capital de morte do Brasil, pior capital de assalto do Brasil. E a Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Jesus diz em um determinado local: não podeis orar comigo nem uma hora. Aí o Zap também chegou aqui, não chegou? Tem gente que consegue ficar 2 horas na frente do Zap, consegue passar o dia todo na internet, senta para assistir Marcelo Rezende 4h30 da tarde, só sai 7h30 da noite, mas não consegue orar 10 minutos, não consegue orar 1 hora e dizer: Senhor, muda a situação da tua igreja, Senhor. Eu ainda estou orando, mas eu quero ver outras pessoas de pé. Senhor, eu sei que está faltando profetas como Jeremias, mas eis-me aqui, Senhor. Usa os meus lábios para promover um novo avivamento. Usa a minha boca. Senhor, já não temos aquelas pessoas que outrora levantava, profetizava, falava em língua, contava sonhos, contava visão. Mas, Senhor, eu sou pequeno, eu não sei nem falar, eu não sei pronunciar as palavras, mas eu ainda quero ver avivamento no meio do teu povo. E Jeremias agora se vê no meio de uma situação que, quando Jeremias começa a descrever a situação, eu li agora de tarde essa palavra, eu ia falar sobre o Vale dos Ossos Secos se me fosse dada a oportunidade, e aí o Senhor me fez lembrar dessa palavra, nunca preguei nela, mas me fez lembrar dessa palavra. Olha o que Jeremias está dizendo, ele está prenunciando os dias do povo escravo na Babilônia. E aí ele começa a dizer: para comprarmos o pão, temos comprado debaixo de opressão. E você acha que é diferente hoje? O interessante é que Jesus não foi sábio, ele era a própria sabedoria. Quando Jesus ele escreve o Pai Nosso, Edinho, ele não disse assim: me dai o pão do mês de maio, me dai o pão do ano de 2016. Porque aí o cliente preguiçoso ia pedir uma vez só no ano e não ia orar mais. Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que isso é para o cliente ter comunhão com ele hoje. Amanhã, que dia é hoje mesmo? Que data é hoje? De férias, eu não lembro nem que data é hoje. Que data é hoje? 12. Me dá o pão de hoje, me dá dinheiro para comprar o pão de amanhã, para comprar o pão de sábado, porque isso vai me manter em um elo de comunhão com Deus. Mas os crentes já não querem mais orar. E a culpa não é do ministério. A culpa não é do pastor presidente que está em Terra Nova ou em Teodoro. A culpa é nossa. Jeremias toma a situação para si e diz assim, ó: os nossos pais pecaram, mas o problema é que o pecado continua sobre nós. Aí ele diz: Senhor, olha para nós. No capítulo 2 de Abacuque começa dizendo: Senhor, até quando gritarei violência e o Senhor não nos ouve? Clamarei e o Senhor não me escutará. Aí Abacuque chega no capítulo 2 mais à frente e diz assim:
ficarei aguardando com paciência para ver o que o Senhor me responde. Aí mais à frente Abacuque se vê angustiado e diz: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Não deixa a obra do jeito que está, Senhor. Queremos ver os nossos dias transformados em dias de bênção. Queremos ver o Senhor continuando a operar como no passado. A palavra do capítulo 6 que eu li diz assim: colocai-vos no caminho e perguntai pelas veredas antigas. Como é que os adolescentes vão saber da vereda antiga se nós que somos mais velhos não tivermos testemunhos, né? A igreja que um dia foi chamada de Assembleia de Deus, a igreja do Pentecoste, a igreja do poder, a igreja mãe do Pentecostes no Brasil, o primeiro crente batizado com o Espírito Santo foi na Assembleia de Deus em 1911, a irmã Celina de Albuquerque. Fizemos escola, mas hoje eu fiquei triste, foi um irmão ali agora recente, na igreja, em uma igreja nossa, e disse: estamos Carlos, eu estou me sentindo na Batista. Mas ele estava na Assembleia. Ele quis dizer que o protocolo, a formalidade, a coisa estava tão seca que parecia que ele estava numa igreja tradicional, aonde não tinha glória a Deus, aonde não tinha aleluia. E às vezes alguém vai lá ver um show de Ivete, da glória, do jeito deles, da glória para Ivete, dizendo: Ivete, eu te amo. Vai outro ver tanta porcaria, vai ver o futebol, e aí grita para aqueles camaradas lá que não tem nada a ver com Deus. E o crente, quando vem para a igreja, fica: não, irmão, eu sou mais light, eu não estou dando glória, mas por dentro eu estou pegando fogo, conversa fiada. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se tiver alegria espiritual aqui dentro, tem alegria espiritual na boca também. E a Bíblia diz: a alegria do Senhor, a nossa força é. Agora, irmãos, a situação estava tão crítica, tão gritante, tão angustiante, que Jeremias ele vai nos dizer em Lamentações, no texto que nós lemos, olha o que ele diz: com o perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão por causa da espada. Hoje não está diferente não. O mal da humanidade está tão grande que o pai de família sai para trabalhar e não sabe se volta. É tanta perversidade. Se a pessoa parar no Marcelo Rezende um dia, nenhuma mulher se casa. Porque é morte de mulher do início até o final. É homem, esposo matando esposa, e a pessoa ficaria angustiada. E Jeremias diz assim, ó: já não há respeito aos velhos, já não são reverenciados os idosos naquela época. E hoje, às vezes, nós já não sabemos separar o santo do profano, já não sabemos identificar o que estamos fazendo de errado. É preciso que nós, na qualidade de crente, não nos conformemos em estar na igreja de domingo a domingo, mas se condoer da situação alheia. Daniel, mesmo não estando inserido no pecado do povo, Daniel olha para o céu e diz a Deus, ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes, irmãos? 3. Aí a preguiçosa diz assim: eu não tenho tempo de orar porque eu tenho 3 filhos. Daniel cuidava de mais de 100 cidades e orava 3 vezes ao dia. Ano passado colocamos um propósito de oração. Eu chego em casa cedo, eu falava com o pastor Américo, e a esposa chega um pouco mais tarde do trabalho. E eu coloquei um propósito em 2015 de orar o ano todo dia das 3 às 16 horas, para ver resultados espirituais, mudança na igreja. Isso não é uma coisa para fazer sozinho, é para você chamar outras pessoas. Hoje, quando fala vigília, eu gosto que meu pastor, ele não é aquele que chama o fulano que está no cartaz, o ciclano que está no cartaz, não, ele chama para orar. Aí quando chama para orar, vai 30. De uma igreja de 120 aparece 30. Quando aparece 30, mas os que vão para orar. Tira meia hora de oração, tira 25 minutos, aí volta de novo meia hora, mas vão para orar. Por quê?
Tem muitas vigílias que não é vigília, é show. Tem 4 pregadores numa vigília só, cada um fala 2 horas e ninguém ora. Só vai dar glória para o pregador famoso e já não conversa com Deus. Então, o povo de Israel foi pecando pouco a pouco. E Jeremias agora, veja que coisa lastimosa. Jeremias diz assim, ó, versículo 20: por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Aí ele diz, converte-nos. Sabe o que Jeremias está dizendo? Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está normal. Alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa se transformar em minha vida e na vida do teu povo, para que as coisas voltem a ser como era. O que é converter-se? É mudar de caminho. O que é converter-se? É detectar aonde está o erro. E às vezes a gente vê alguém cair, e ao invés da gente orar, Marcos Antônio caiu, está cantando, bebeu e tal, e às vezes ao invés da gente orar para Deus levantar, a gente começa a usar esse rapaz aqui, ó, para dizer, eu sabia que ia cair, eu sabia que não ia aguentar, eu sabia, como se já estivesse torcendo pela queda alheia. Quando o que nós devemos fazer é dizer, Senhor, tem misericórdia do irmão fulano, tem misericórdia do irmão ciclano. Senhor, a tua igreja está passando por um estado vazio, mas Senhor, volta a dar alegria, volta a convulsionar a igreja que eu congrego. Senhor, eu quero ver almas entrando por essa porta, chorando na presença do Senhor. Senhor, se eu é que não estou convertido, Senhor, converte mais a minha língua, converte mais os meus pensamentos, converte mais os meus dias, converte mais a minha maneira de falar, de pensar, de agir, a minha maneira de lidar com minha mãe, meu pai, meus familiares, com meus vizinhos. Senhor, eu preciso me converter, Senhor. Se a conversão começar em mim, haverá avivamento na tua casa outra vez. E aí Jeremias, ele vai mais além e diz, Senhor, a ti e nos converteremos. Não é nos convertermos às nossas ideologias, à nossa maneira de pensar, aos nossos achismos. Né? Tem gente que acha demais, Edinho. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assado. Aí eu vou congregar em casa, porque eu acho que o pastor tinha que falar isso. Eu acho que a irmã do ciclo de oração tinha que dirigir assim. Eu acho que a líder da mocidade tinha que fazer assim. Quando ele ou ela for, diga assim para ele e para ela, quando o irmão ou a irmã for pastor ou pastora, dirigir a igreja, o irmão faz assim, mas enquanto não é, o irmão está sujeito à autoridade. Enquanto está sujeito à autoridade, não é para o irmão achar nada, é para o irmão ler a Bíblia e congregar, porque a Bíblia diz, não deixando a nossa congregação como é costumes de outros. E uma coisa que eu aprendi nesses alguns anos aí de crente, problema, não se foge de problema, a gente tem que enfrentar. No meio do caminho, vai vir pastor crente, vai vir pastor, irmão Américo, homem de Deus, mas você vai encontrar todo tipo de gente no meio do caminho. Mas o que te garante não é ser salvo uma vez. Eu dizia pro, como é o nome do amado? Como é o nome? Deusete. Eu dizia, vou facilitar porque ficou difícil. Eu dizia pro irmão do pastor Américo ontem, que às vezes tem gente que tem 200 anos de crente, tem gente que é crente desde que Jesus estava na terra, viu? Mas a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Às vezes o que tem nos constrangido ao pecado é a nossa maneira de enxergar. Às vezes nós somos tão duros com as pessoas descrentes. Às vezes dizem, fulano é tão ruim, a gente chama para ir para a igreja e não vai, mas esquece que você também era ruim, que você também não queria ir, que você também era duro
E muita gente vai se desanimando. Às vezes a dirigente do ciclo de oração não pegou o café da manhã reforçado, veio em jejum. Às vezes o pastor no dia veio consagrando, não veio, não pegou aquele feijão gostoso. E às vezes porque o pastor olhou assim com uma cara de quem está jejuando, o crente já não congrego mais naquela igreja. Agora tem um monte para eu escolher no dedo, eu vou para a Universal, vou para a Batista, vou ali, vou acolá. Mas o que Deus quer encontrar é você, aonde você estiver. Deus não está em placas. A Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle. Deus está aqui? Porque é isso que os crentes precisam entender. Olha que homem, o homem se encontra com Jesus no meio do caminho e diz: o meu servo está doente. Jesus, pronto, vamos lá. O homem para Jesus e diz assim, ó, isso é fé. O homem para Jesus e diz assim, ó, não precisa que o Senhor vá comigo não. Pode dizer uma palavra somente, porque eu lá for me andurabachai, porque eu creio que o Senhor opera numa região espiritual. A gente precisa deixar de andar no natural e voltar a entender que as coisas de Deus são espirituais. Se está caindo gente, é no mundo espiritual. Se tem gente regressando, fraco, vazio, desanimado, é no mundo espiritual. E a gente precisa brigar no mundo espiritual de joelhos. Crente vence batalha de joelho. Não é com blá blá blá, não é com conversa fiada, não é com discussão. Crente vence batalha de joelhos. Eu estou vendo tanta gente aí na rua, brigando com Dilma, brigando com o PT, mas eu vi pouca gente fazer campanha de oração para Deus abençoar a nossa nação. Porque a solução do nosso país não está na mão de Temer, do PMDB. A Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Crente precisa voltar a se converter como antes e ter aptidão espiritual. Chegar na casa de Deus dizendo: Senhor, hoje pode vir dele voltar a sua igreja a baixar. Hoje vai voltar a sua igreja a baixar. Hoje pode vir uma pessoa ao culto, mas eu quero te servir bem hoje. Eu quero estar contigo hoje. Eu quero te encontrar neste culto hoje, Senhor. Comece a dar o seu pulmão, a sua boca, o seu dia, o seu joelho, para dizer a Jesus: o banco dos adolescentes está pouco hoje, eu sei que domingo enche, todo lugar é assim. É aqui, é interior, domingo aparece crente, parece, né? Domingo, eu não sei o que acontece. Eu sei que a gente vai para a igreja, serve ali como diácono, dia de quarta-feira, às vezes só está o grupo dos adolescentes das senhoras. Quando é domingo, você não sabe onde esses crentes estão. Agora diga que é festa. Diga que vai ter. Agora o pastor marcou, uns 2 dias atrás, eu falei para o pastor Américo, no mês passado, semana de avivamento, levou o Márcio Braga, apareceu crente que eu não via já eu acho que há uns 5 anos. E aí fica depois, quando o filho se envolve com droga, quando a filha se envolve com coisa errada, mesmo sendo filho de crente que não estava vigiando, aí diz assim: eu não sei onde foi que eu errei com esse menino. Deus, por que o Senhor não olha para mim, sendo que o erro estava nele, né? Davi disse que ele bem sabia que em pecado ele foi formado, por isso o crente vive. Tem gente que acha que ser crente é ter um carrão do ano, é ter uma roupa do ano, é ter dinheiro para trocar de sapato, para cada domingo estar com sapato. Aí Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só o fato da gente conseguir levantar hoje já é fácil da gente ser mais crente. Antigamente o crente, olha o que ele está dizendo: renova os nossos dias como antes. Antigamente até para tomar um copo com água o crente orava. Hoje bota o almoço na mesa, não tem contato com Deus na hora que acorda, porque acorda atrasado, já acorda para escovar o dente, comer e trabalhar, e fica: Senhor, eu não sei porque a igreja está tão fria. E o frio é ele, a fria é ela, porque
A frieza, o pecado que atingiu Israel, como eu disse, não ocorre de uma hora para outra. Isso começou dentro de casa. Foi gente levando o pecado para dentro de casa. Aí às vezes passa o domingo a tarde toda. Chega do mercado, é Geraldo. Aí vai mais um pouco para frente, temperatura máxima, e tem crente que o sangue de Jesus tem poder, assiste até aquela besteira com aquela, eu nem sei o nome, aquela da Globo, Regina Casé. Aí pega aquilo, pega o Fantástico, de tardezinha, eu não sei como é que eu vou dividir a TV em 2 canais. Eu vou dividir uma parte em Eliana e outra parte no Faro. Aí quando o culto vai começar, já chega às 7 horas no culto. O culto hoje está frio, né? O culto hoje está frio mais ou menos, né? Minha esposa não veio hoje, meu esposo não veio hoje, meu filho não quer mais ir para a igreja, e eu não sei o que é que está acontecendo. O que está acontecendo, cadê o relógio, pessoal? Está perto, né? Aí diz assim, eu não sei o que é que está acontecendo, mas Jeremias, ele lembrando de algumas coisas, para a gente fechar, ele diz assim, renova os nossos dias. Quem leu isso aí? Como é que está escrito aí, irmãos? Capítulo 5, versículo 21, está escrito o quê? Renova os nossos dias como dantes. Aleluia. Glória a Deus. Antes, a gente se reunia, tinha sonho. Antes a gente se reunia, alguém quando falava em língua, outro levantava e interpretava. Antes, tinha revelações no meio do povo do Senhor, revelações de maneira que o pecador que vinha saía assustado, né? Eu lembro de uma irmã chamada Isabel, dirigente de oração, que ela, quando falava, quem tivesse um pecado já ia se escondendo assim, dando jeitinho de dar um ninja, porque a coisa era séria. Tinha um moço, é muito meu amigo ele, Carlos Macedo, meu xará Macedo. Tinha um dia que tinha um grupo assim, pastor Américo, tentando expulsar demônios, e um dos colegas nossos no meio, e mais de 5 jovens tentando expulsar o demônio, suava e tentava expulsar, e Carlos chegou no meio e disse assim, ó, você não vai expulsar porque fez isso, você porque fez aquilo, você porque fez isso, fez assim, sai em nome de Jesus. Não gritou, não fez pataquada e saiu. Antigamente, Jesus revelava coisas antes de acontecer, né? Eu lembro de pastor famoso aí, muito aclamado na Bahia, que antes mesmo dele cair, Deus me deu uma revelação completa de como estava a vida do tal, e no dia que eu contei para ele. Não vou dizer o nome, porque você vai ficar comigo, outro vai saber que foi aquele escutando. Se eu disser, está mais queimado que qualquer outra coisa mesmo. Mas, e muita gente antes tinha dons espirituais, que está em algum lugar, E aí, Jesus disse assim, ó, quando o Filho do Homem voltar, será que vai achar fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, está morrendo gente, o crime está se tornando banal. Aí Jesus diz assim, jovem, ou adolescente, o amor de muitos, mas não faça parte desse muitos, não faça parte dessa realidade. Aí no carro só tem um pouquinho hoje, é com esse pouquinho que Deus vai tratar. Ano passado, nessa caminhada, o que eu falo fica registrado no céu, porque tudo que a gente fala é registrado. Nesse pedido nosso de ver Jesus fazer milagres e coisa diferente, estávamos numa santa ceia, Mara, e uma moça estava vindo nos abraçar. Na hora que ela nos abraçou, foi batizada pelo Espírito Santo, na hora de nós ver para ver o negócio ficar diferente. Isso foi ano passado. Não foi há 10 anos atrás, porque tem crente que costuma dizer, eu fazia, Deus estava comigo, um milagre. Não. Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está faltando avivamento hoje, está faltando mudança de vida hoje, está faltando renovação dos nossos dias como dantes hoje. Não adianta dizer, eu ouvi dizer que o irmão Gilcimar era, eu ouvi dizer que o pastor Vanderlei
pastor Vanderlei já se foi há muito tempo. Deus quer contar com você. Deus quer usar você, que andou na passagem. Deus quer usar com você. Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer levantar a você. Deus tem colocado, às vezes, você como coluna da sua casa, mas para você ir mais além. Deus não te mostra algumas coisas, não te faz passar por certas situações para ficar só nisso, não. Amém? Fique de pé, por favor. Aleluia. Se o pastor consentir, vamos cantar um louvor. Vamos louvar o Senhor. É velho, eu só canto coisa velha. Eu sei que vocês sabem tudo de Samuel Mariano. Eu queria saber cantar daquele jeito bonito, né? Mas como eu não sei, vamos dizer assim, quem sabe acompanha. Espírito Santo, convide ele. Eu te amo, sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, olha minha alma. Se desligue de tudo, diga isso para ele em oração. Uraman, Turabashura, Bacan, Turabashandarakio, Pandarabashai. Ó Santo Espírito, ó Espírito Santo, renova os nossos dias como dantes, Senhor. Visita o teu povo, Senhor. Renova. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Querida igreja, eu ainda quero, com o consentimento do pastor, coisas espirituais acontecem no mundo espiritual, certo? Se a situação está difícil, eu quero orar com a amada igreja. Eu não quero fazer presepada, eu não quero gritar, não quero correr, não quero nada. A situação vai mudar quando você entender que a situação é sua. Que você faz parte daqueles que se desviaram, daqueles que estão em pecado, que você precisa orar por eles. Você que está de pé faz parte dessa realidade como coluna, orando para que Deus balance esse negócio, amém? A Bíblia diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. É difícil a gente dar as mãos? É difícil a gente consegue dar as mãos? Amém? Eu não sei como é que vai ser, mas eu acho que a gente consegue. Aleluia! Glória a Jesus! Vamos fazer com amor pela nossa igreja, pelas pessoas que se afastaram, pelas que estão dentro, mas estão mais ou menos, estão dentro e estão fora, e vamos aproveitar e orar pelo Brasil, porque a nossa nação não está bem, a nossa cidade não está bem. Amém? Eu vou começar a oração com a igreja e a gente continua, o pastor Américo continua e a gente vai orar. Primeiro, nossa situação espiritual, quem era e não é mais, e pela nossa nação. Amém? Amém. Senhor, agradecemos pela oportunidade de estarmos em casa. Ó, que o Senhor está presente nessa casa de oração. Que o Senhor é o nome dessa obra. Que o Senhor é o cabeça dessa igreja. Que o Senhor está em casa da nossa casa.
braços chegar no céu. Aleluia. Uracaya Xanda Prova Canto Rabadaia Sei. Aleluia. Icanduri Midarandarastura Mandure Mandaracastura Baixai. Meus irmãos, amanhã, culto de oração do nosso irmão Carlos, irmão Ferreira, aqui amanhã. Convide aqueles que não veio, para que o Senhor continue falando em nossos corações. Meus irmãos, domingo, nosso pastor nos ligou, estava em Salvador, e ele vai fazer o batismo domingo. Então, sábado, na escola bíblica dominical, vamos terminar uns 10 minutos mais cedo, só temos 2 candidatos, não sei se a irmã Giovana vai descer as águas.